Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades de aprendizagem. Para começar, eu vou contar uma história para vocês. E ela se chama Uma Rosa com Outro Nome. Imagine por um instante que você está visitando um viveiro de plantas. Você percebe uma agitação lá fora e vai investigar. E aí você encontra um jovem assistente lutando contra uma roseira. Ele está tentando forçar as pétalas da rosa a se abrirem e aí ele resmunga insatisfeito. E aí você pergunta o que ele está fazendo e ele explica para você. O meu chefe quer que todas essas rosas floresçam essa semana. Então, na semana passada, eu cortei todas as rosas precoces e hoje eu estou abrindo as atrasadas. Aí você acha aquilo um absurdo, né? Você protesta dizendo que cada rosa floresce no seu tempo, que não importa quanto tempo vai demorar para a rosa desabrochar, né? Que não adianta a gente tentar apressar isso, que isso é um absurdo, né? Não importa quanto tempo a rosa vai demorar, porque uma rosa sempre desabrocha no momento mais oportuno para ela, né? E aí você olha novamente a rosa e percebe que ela está murchando. E quando você alerta esse assistente, ele responde: isso é mal, isso é muito mal. Essa rosa tem desabronchamento congênito. Vamos ter que chamar um especialista. E aí você diz: não, foi você quem fez a rosa murchar. Você só precisaria satisfazer as exigências de água e luz da planta e deixar o resto por conta da natureza. E aí você mal consegue acreditar no que está acontecendo, né? Por que o chefe dele é tão mal informado e tem expectativas tão irreais com relação à rosa? E aí você fica pensando, será que isso aconteceria mesmo no viveiro de rosas? Será que alguém faria isso com uma planta? Eu acho que essa cena, ela nunca teria se passado no viveiro de rosas, mas ela acontece todos os dias nas nossas escolas. Porque professores pressionados por seus chefes seguem calendários oficiais que exigem que todas as crianças aprendam no mesmo ritmo e do mesmo jeito. Só que, no entanto, as crianças não diferem das rosas no seu desenvolvimento. Elas nascem com a capacidade e com o desejo de aprender e aprendem em ritmos diferentes e de modos diferentes. Se nós formos capazes de satisfazer suas necessidades, proporcionar um ambiente seguro, propício e evitar nos intrometer com dúvidas, ansiedades, calendários arbitrários, aí então, como as rosas, as crianças vão desabrochar, cada uma no seu tempo. Então vamos pensar assim, vamos fazer um estudo de caso. O menino chegou na classe de alfabetização, no caso no primeiro ano, aos 6 anos completos, em fevereiro. Ele apresentava problemas na fala, não pronunciava corretamente alguns fonemas, não conhecia as letras do alfabeto, nem conseguia escrever o próprio nome sozinho. Ele vinha de uma classe social menos favorecida, o pai era alcoólatra, a mãe dona de casa, com pouca instrução. No decorrer do ano letivo, esse menino apresentou progressos no seu rendimento, mas não conseguiu acompanhar o rendimento do restante da turma. Só que, de acordo com os objetivos elaborados pela escola, ao final da classe de alfabetização, o aluno devia estar lendo e demonstrando compreensão no que leu, escrevendo e apresentando uma escrita alfabética com organização do pensamento. Ele não conseguiu chegar nesse ponto. No final do ano, esse menino já não trocava mais os fonemas na fala, quase não trocava pouca coisa, conseguia reconhecer e escrever o próprio nome com letra cursiva, só que ele só conseguia ler apenas alguns fonemas isolados ou algumas sílabas simples. Ele não compreendia a leitura de palavras, não compreendia a leitura de frases, apresentava uma escrita silábica e, às vezes, silábico-alfabética, e ainda não conseguia construir textos com organização de pensamento. Só que a escola entendia que a alfabetização era um processo contínuo. E o menino apresentou, a mãe do menino foi num neuro, apresentou um laudo dizendo que ele tinha um déficit cognitivo, que ele tinha uma dificuldade, né? E aí esse menino foi pro segundo ano. Só que você recebeu o menino no segundo ano. O que poderia ser feito? O que você, enquanto professora, poderia fazer para minimizar as suas dificuldades e permitir que ele apresentasse o maior progresso possível? O que você faria? Vamos pensar no que você poderia ser feito. Então, as dificuldades de aprendizagem. Vamos pensar no que seria uma dificuldade de aprendizagem.
por que o meu aluno não consegue aprender a ler e a escrever? Será que realmente um laudo vai dizer que o aluno não consegue? Né? As dificuldades de aprendizagem, elas são sempre um sintoma de que alguma coisa não vai bem com a criança. Elas são um reflexo de uma outra situação. Então, muitas vezes, o ar de desinteresse ou de agressividade de uma criança é uma estratégia inconsciente dela para esconder o sofrimento causado pela dificuldade de aprender. Então, na maioria dos casos, a dificuldade, os problemas, eles são de origem emocional, mas eles também podem ser de origem orgânica. Então, como a dislexia, a descalculia, a hiperatividade, o déficit de atenção, ou até mesmo pequenas dificuldades auditivas, pequenas dificuldades motoras, elas podem acontecer. Então, as crianças, elas assimilam muito facilmente a ideia de que elas não são boas, de que elas têm problemas e passam a agir de acordo com essas expectativas. Então, a gente precisa, né, que pais e professores, eles criem um ambiente instigante, estimulando a criatividade e principalmente a curiosidade da criança. Muitas vezes a criança tem algum problema mesmo, ela não consegue aprender, mas o professor, ele pode criar estratégias para melhorar isso. Ele pode criar estratégias para fazer com que o aluno avance nas suas conquistas. Então, vamos pensar agora na questão da nomenclatura, né, no que a gente chama de dificuldade. A dificuldade de aprendizagem, ela tem uma origem cognitiva. A criança não consegue aprender por uma questão cognitiva. O distúrbio da aprendizagem já tem a ver com uma origem neurológica, alguma coisa genética. Então, a criança tem um distúrbio na fala, tem um distúrbio, né, na escrita, né? O problema, ele já tem uma ordem emocional, uma origem emocional. A criança está com um problema na escrita, ele está com um problema na fala, ele está com um problema emocional. Então, às vezes, o emocional ele vai afetar na fala, e na escrita, na leitura. E o transtorno é uma falta de habilidade, algo mais específico. Então, a criança tem um transtorno de leitura, tem um transtorno de fala, tem um transtorno na matemática, tem um transtorno do espectro autista, por exemplo. Ele tem uma falta de habilidade para alguma coisa. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas não são problemas insolúveis, né? Mas elas são desafios que fazem parte do próprio processo de aprendizagem e, dentro desse processo, elas podem ser normais ou não normais, né? Ou anormais. O professor, aqui a gente vai usar apenas o termo dificuldade, porque enquanto professor você não tem como diagnosticar se o que a criança tem é um distúrbio, é um problema, é um transtorno, não tem como você dizer. Então você vê o sintoma que ela apresenta uma dificuldade para aprender determinada coisa. E aí um especialista vai dizer exatamente o que é. Mas para você, professor, a gente vai usar o termo dificuldade. Então, é necessário a gente identificar e prevenir o mais precocemente possível o tipo de dificuldade que a criança tem, de preferência ainda na educação infantil. A gente vê isso na educação infantil, vê como é que a criança desenvolve e aí tenta resolver isso o mais precocemente possível. Então, é muito importante a avaliação global da criança ou do adolescente, considerando as diversas possibilidades de alterações que vão fazer com que aconteça essa dificuldade de aprendizagem. Né? Para quê? Para que o tratamento seja o mais específico e o mais objetivo possível. Se a gente conseguir dar conta, bem. Se a gente não conseguir dar conta, a criança precisa ir para um atendimento mais específico. Então, na maioria das vezes, o professor ele precisa dar conta. Então, ele não vai dar conta de maneira específica de um especialista, mas ele vai usar a didática a favor. Então, as dificuldades de aprendizagem, elas podem ser primárias ou secundárias. As dificuldades primárias, elas têm uma causa que não pode ser atribuída a elementos psiconeurológicos mais bem estabelecidos e bem esclarecidos. Ou seja, as dificuldades primárias não podem ser disfunções cerebrais. São coisas simples, um transtorno na leitura, um transtorno na matemática, um transtorno da expressão escrita, alguma coisa com relação à fala, coisas mais simples. E as dificuldades secundárias são consequências de alterações biológicas, umas coisas mais específicas, bem estabelecidas, algumas alterações comportamentais e emocionais, mas elas têm a ver com lesões cerebrais, paralisia cerebral, epilepsia, deficiência mental, algo que a criança não vai superar.
Ela não vai resolver uma lesão cerebral, ela não vai resolver uma paralisia cerebral. Ela vai conviver com aquilo e o professor pode melhorar a condição de aprendizagem dela, mas não vai resolver. Um transtorno, alguma coisa mais simples, o professor pode resolver. Então, essas dificuldades envolvem também os sistemas sensoriais. Então, através da deficiência auditiva, da deficiência visual, né, a criança vai ter alguma dificuldade, mas não se trata de um transtorno, uma dificuldade, uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, são deficiências que a criança tem. Ela não vai resolver aquilo, mas o professor pode criar mecanismos, criar estratégias para que a criança aprenda. E tem ainda situações de dificuldades que são consequência de outros problemas perceptivos que afetam, por exemplo, a discriminação, a síntese, a memória, a atenção, a relação espacial, a visualização. Agora, o que é importante a gente ter em mente é que uma criança com dificuldade de aprendizagem, ela tem uma linha desigual no seu desenvolvimento. Então, para algumas coisas ela consegue, outras coisas ela não consegue. Tem coisas que ela avança, outras ela não avança. Então, os problemas de aprendizagem dela, eles não são causados por pobreza ambiental. Então, por exemplo, uma criança às vezes não aprende porque ela não comeu, porque ela não come, não tem o desenvolvimento físico, né, por conta da falta de alimentação, ou porque ela está com frio, ou porque ela sofre abuso, ou porque ela sofre violência. Não é por isso, né? A dificuldade de aprendizagem, ela tem que ser encarada de uma outra forma. Então, se a criança sofre de alguns problemas, ela tem dificuldade sim, mas a gente não vai tratar isso como dificuldade de aprendizagem, a gente precisa tratar a causa. Então, os problemas que a criança vai apresentar não são devido a atraso mental ou a transtornos emocionais. Atraso mental, transtornos emocionais são situações que o professor não pode resolver, mas ele vai cuidar da questão pedagógica. Então, quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, só é procedente falar quando a gente faz referência a alunos que têm um quociente intelectual normal ou muito próximo da normalidade ou ainda superior. Então, crianças que não têm problema para aprender. São crianças que aprendem, que têm um quociente intelectual normal ou maior. O ambiente familiar aparentemente é normal. Não apresentam deficiências sensoriais, nem nenhuma questão neurológica significativa. Mas apresentam um rendimento escolar sempre muito insatisfatório. Então, a gente vai tratar da questão dessas crianças. Porque, assim, se a criança tem uma questão neurológica, ela não tem dificuldade de aprendizagem, ela tem um problema neurológico. Se ela tem uma paralisia cerebral, ela não tem uma dificuldade de aprendizagem, ela tem uma paralisia cerebral, um déficit cognitivo, alguma coisa que a impede de aprender. Então, o professor vai criar estratégias para melhorar essa aprendizagem dela, mas ela não vai conseguir, muitas vezes, ser como as outras. Né? Então, no caso, quando a gente fala de crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem na sala de aula, são crianças que têm tudo aparentemente normal, mas não conseguem caminhar. Bom, mas e daí? Nós somos professores, os alunos estão nas nossas escolas, estão nas nossas classes, e o que a gente vai fazer? A gente precisa assumir, com todos os nossos conhecimentos, com toda a nossa dedicação, os princípios da normalização e individualização do ensino. Ou seja, a gente precisa optar pela compreensão do que aquele aluno está passando, em vez da exclusão. As dificuldades, elas podem ser de ensino ou de aprendizagem. Ambas, elas estão juntas e é difícil dizer qual das duas tem mais peso, se é dificuldade de ensino ou se é dificuldade de aprendizagem. Nem todos, e por que isso acontece? Porque nem todos aprendem da mesma maneira. Cada criança aprende no seu ritmo, aprende no seu nível. Muitas vezes, um professor está achando que a criança não consegue aprender, mas não é que ela não consiga aprender. O professor é que não está conseguindo ensinar do jeito que a criança aprende. Então, a gente precisa criar novos contextos que se adaptem às individualidades das crianças, né? Partindo do que cada um já sabe, das suas potencialidades e não das suas dificuldades. Então, é muito mais fácil o professor conseguir trabalhar baseado no que o aluno já sabe, no que ele consegue fazer. E aí dar um passo à frente, andar mais um pouquinho. Então, como é que a gente pode usar a didática como um fator de prevenção das dificuldades de aprendizagem? Então, muitas pesquisas sobre a eficácia do ensino, elas têm demonstrado a influência dos professores na maneira como eles conduzem a ação pedagógica.
não somente sobre a forma como se dá a aprendizagem dos alunos, mas também sobre o modo com que eles se comportam na sala de aula. Então, hoje está muito complicado, porque os professores precisam ser mais bem preparados, porque essas crianças elas estão vindo cada vez com mais coisas para pensar, a cabeça mais acelerada, o corpo mais acelerado, elas estão vindo muito mais sinestésicas, elas precisam fazer, elas precisam perguntar, elas são ansiosas, elas querem. E ao mesmo tempo os professores não estão conseguindo dar conta desse ritmo de aprendizagem das crianças, da forma como elas aprendem. Elas não aprendem mais passo a passo como a gente aprendia, elas aprendem de forma ampla, de várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, o que a gente pensa que é dificuldade para elas não é dificuldade. E o que para a gente é fácil, para elas muitas vezes é muito difícil. Então, a gente precisa entender essa mente dessas crianças e realmente organizar o ensino para elas, para que elas possam aprender de forma eficiente. Então, o conhecimento dos processos associados ao ato de aprender, né, e uma prática didática que seja capaz de facilitar esses conhecimentos, pode minimizar grande parte dos problemas e dos rótulos colocados nos alunos com dificuldade de aprendizagem. Então, segundo Perrinot, o professor, mesmo nos modelos mais tradicionais de ensino, ele não vai dispensar a mesma atenção para todos os alunos. O Perrinot, ele coloca 3 motivos para que isso aconteça. Então, o primeiro motivo é que o professor interage seletivamente com os alunos. Isso é automático, isso é instintivo, né? Por isso, alguns alunos têm mais do que outros a experiência de serem ouvidos ou de serem questionados. Então, o aluno que pergunta, automaticamente ele vai ter as respostas. Se o aluno ficar quieto e não perguntar, ele não vai ter a resposta da sua dúvida. Então, muitas vezes o professor ele fala mais com uns, ele dá mais atenção a uns do que outros. O segundo motivo é que mesmo também nas classes tradicionais, onde todo mundo aprende do mesmo jeito, muitas vezes o trabalho é realizado em grupos e o professor circula como um recurso para atender esses alunos. Então, em grupos, cada grupo vai desenvolver de uma maneira. Tem grupos que vão andar mais rápido, tem grupos que vão andar mais devagar, né? Tem crianças que têm mais dificuldade, demoram um pouco mais, tem crianças que têm mais facilidade e vão mais rápido. O terceiro motivo é a diversidade dos ritmos de trabalho, que pode levar ao enriquecimento ou o empobrecimento das tarefas. Então, sempre tem aqueles que terminam primeiro, têm mais tempo para brincar, para ler, enquanto outros que demoram mais para terminar uma tarefa e é preciso esperá-los, né? E eles vão ter menos oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso? As crianças que terminam primeiro, que fazem mais rápido, elas automaticamente vão buscar mais coisas. Então, elas vão ter uma quantidade maior de estímulos e uma quantidade maior de recursos, de atividades. As crianças que têm um ritmo mais lento, que vão demorar um pouco mais para terminar uma tarefa, para fazer alguma coisa, elas vão automaticamente ter menos tarefas, elas vão dar conta de menos coisas. Agora, o que a gente não pode é parar uma turma inteira por conta dessas crianças que são mais lentas, que vão demorar um pouco mais. Então, você não pode frear aqueles que têm mais vontade ou que são mais rápidos. Então, cada um vai receber a dosagem de atividades ou de conhecimento de acordo com o seu ritmo. Então, o currículo real, realmente da escola, o currículo real, ele acaba sendo personalizado. Por quê? Porque 2 indivíduos nunca vão seguir exatamente o mesmo percurso educativo. Mesmo que eles permaneçam de mãos dadas durante anos, que eles sejam da mesma turma, passem pelos mesmos professores durante anos. Cada criança vai ter um percurso educativo diferente. Se você pensar nos seus colegas de turma, tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas aulas, e uns desenvolveram mais, uns foram mais à frente, outros tiveram mais dificuldade. Então, uma criança, ela é curiosa. E como curiosa, ela está descobrindo o mundo, está descobrindo as suas possibilidades. Se ela não progrediu nada em 1 ano, em 2 anos, tem alguma coisa errada. Ela vai progredir. Ela está descobrindo o mundo, alguma coisa ela vai avançar, de alguma coisa, de algum jeito. Se você está ali ensinando, estimulando, mesmo que ela não tenha um progresso como você gostaria, ela vai progredir de alguma forma. Então, isso nos faz questionar o atual sistema de ensino. Porque o que nos parece é que se busca uma produção em série. E isso só vai evidenciar as diferenças, e sem que a gente faça alguma coisa por isso.
Então as diferenças vão existir. Cada criança é uma criança. Cada criança vai assimilar o mundo da sua maneira. Então, se a gente não valorizar o saber de cada criança, a gente vai uniformizar todo mundo e não vai dar conta nem daquelas que estão conseguindo. Então, o maior percentual de fracasso na produção escolar de crianças encaminhadas a consultórios e clínicas encontra-se no âmbito de problemas de aprendizagem reativa, ou seja, que é produzido e incrementado pelo próprio ambiente escolar. Então, ou seja, a escola ela deve valorizar os muitos saberes do aluno. Ela precisa valorizar o que o aluno tem de melhor, não o que ele não está conseguindo. E a escola tem valorizado apenas o conhecimento verbal ou o conhecimento matemático e deixa de fora todos os outros tantos conhecimentos que são importantes também. Né? A gente tem que pensar na teoria das múltiplas inteligências. Às vezes a criança não consegue avançar em termos de leitura, de escrita, mas ela consegue tocar um instrumento musical, ela canta, ou ela dança, ou ela tem outro tipo de habilidade e que a escola precisa valorizar. Então, o ambiente escolar ele precisa ser acolhedor, ele precisa aceitar essa criança como ela é e oferecer meios para que ela se desenvolva. Então, se ela não está conseguindo, na questão verbal, se ela não está conseguindo ler ou escrever, vamos pensar, em vez de a gente ficar batendo nessa mesma tecla, vamos pensar no que ela consegue fazer. E aí valoriza do que ela consegue fazer e vai dando passos, né? Vai indo de passo a passo, vai de passo a passo, até que a criança consiga avançar de alguma forma. E aí, valorizando o que ela consegue, fica mais fácil de fazer ela aprender outras coisas e pode ser até que ela aprenda aquilo que estava perdido, que ela não conseguia de jeito nenhum. Então, as situações de aprendizagem escolar, né, elas devem ser diversificadas e adaptadas à especificidade de cada um, a como é cada aluno. Então, tem muitos estudos, né, que têm demonstrado que as dificuldades mais importantes no processo de alfabetização, elas estão situadas no nível da compreensão da estrutura do sistema alfabético, né? Esse sistema alfabético enquanto representação de linguagem. Então, quando a criança não consegue entender essa representação do sistema alfabético, ela não consegue entender essa estrutura, ela realmente não consegue aprender a ler. Então, esse processo de aprendizagem, ele precisa ser estruturado através das dimensões biológicas, cognitivas e sociais do sujeito. Então, como é que se dá esse processo? Então, na dimensão biológica, é sobre o desenvolvimento físico. Então, muitas vezes uma criança tem, sei lá, um aluno tem 15 anos. Então, fisicamente, ele tem 15 anos. Em alguns aspectos, ele age como alguém de 15 anos. Mas, no aspecto cognitivo, ele tem a questão intelectual de uma criança de 7. Ele aprende como uma criança de 7 aprende. Então, isso vai bagunçar as estruturas. E muitas vezes a questão social também, emocional, tem influência. Então, na dimensão cognitiva, existem 3 tipos de aprendizagem. Então, o primeiro tipo de aprendizagem é por ensaio e erro. Então, o indivíduo adquire uma conduta nova, adaptada a uma situação anteriormente desconhecida. Então, ele vai, tenta, ou ele acerta ou ele erra. Então, ele experimenta, né? Vai lá, erra, ajeita, vê como é que deveria ter feito e tenta de novo. E vai até ele acertar. O segundo tipo de aprendizagem é da experimentação, ou seja, a criança sempre experimentando. Então, nessa aprendizagem, a experiência tem a função de confirmar ou corrigir uma hipótese ou uma antecipação que surge da manipulação interna dos objetos. Ou seja, a criança precisa experimentar, vivenciar, colocar a mão na massa para poder aprender. Ou acontece através da aprendizagem estrutural. Na aprendizagem estrutural, ela está vinculada ao nascimento das estruturas lógicas do pensamento, né? E através dessas estruturas é possível organizar a realidade, né, inteligível e cada vez mais equilibrada. Ou seja, é a informação transformada em conhecimento. O professor vai lá, fala, passa o conhecimento, passa a informação e o aluno aprende transformando-se em conhecimento. Então, a aprendizagem também pode ser influenciada por vários fatores. Pode ser influenciada pela qualidade e pela quantidade de estímulos na aquisição de hábitos mecânicos, ou seja, muito trabalho, muita folha, ou pouco trabalho, ou muito trabalho, mas com pouca qualidade, muita qualidade com pouco trabalho, enfim.
a dosagem dessa qualidade, dessa quantidade tem que ser suficiente, né? O que vai influenciar também é a possibilidade de reconhecimento, ou seja, a criança gosta de ser reconhecido, o aluno gosta que digam, muito bem, parabéns, conseguiu, e não que ele, tá todo mundo conseguindo e você não. Isso não é legal. Então, outra questão é a fadiga muscular, ou seja, o cansaço físico e da atenção. Às vezes, depois de muito tempo ali fazendo a mesma coisa, a criança cansa. E aí, depois que ela cansa, ela não aprende mais nada. Outra questão é as mudanças produzidas na aprendizagem pela interação do estímulo, ou seja, quanto mais a criança é exposta a estímulos, mais ela vai aprender, mais ela vai adquirir algum tipo de conhecimento. E os reforços, tanto positivos quanto negativos, vão influenciar na aprendizagem. Se a criança tem reforços positivos, ela vai avançar. Se ela tem esforços negativos, muitas vezes ela vai travar ou vai reagir por meio de alguma outra situação. Então, o meio social em que o aluno se encontra, ele também pode influenciar na maneira como acontece a aprendizagem do indivíduo, como acontece a aprendizagem dele. Então, se ele se encontra num meio letrado, se ele encontra num meio onde as pessoas costumam aprender ou ele é estimulado para isso, automaticamente ele vai ser conduzido para isso. Mas se ele tem um meio que a aprendizagem não é valorizada, ninguém lê, ninguém escreve, ninguém exercita, ele automaticamente vai voltar a atenção dele para outras coisas. Aspectos causadores das dificuldades de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem elas podem ser causadas por aspectos orgânicos, aspectos cognitivos, emocionais, sociais ou pedagógicos. Então, dentro dos aspectos orgânicos, a gente tem as questões relacionadas à construção biofísica da pessoa, do sujeito que aprende. Ou seja, questões relacionadas à visão, à audição, à parte motora. Então, é o corpo. O que não está direito no corpo que impede a aprendizagem da criança. A questão dos aspectos cognitivos estão ligados ao desenvolvimento e ao funcionamento das estruturas cognitivas nos seus diferentes domínios, ou seja, questão de memória, questão de atenção, isso tudo vai influenciar. Quanto aos aspectos emocionais, a gente pode dizer que é o que está ligado ao desenvolvimento afetivo do sujeito, da relação dele com a construção do conhecimento. Então, muitas vezes a criança está abalada emocionalmente por alguma questão e isso vai influenciar na aprendizagem. Então, são aspectos inconscientes relacionados ao ato de aprender. A questão dos aspectos sociais é o que está ligado à perspectiva da sociedade em que as pessoas estão inseridas. Está inserida o aluno, a família, a escola. Então, o lugar onde essa criança está inserida vai influenciar também na forma como ela recebe essa aprendizagem. E, por fim, os aspectos pedagógicos, que são muitas vezes os mais importantes e os que mais influenciam. Porque está ligado a questões, referente a questões ligadas à metodologia do ensino, à avaliação, à dosagem de informação, à estrutura das turmas, enfim. Há coisas ligadas a fatores pedagógicos, a questões pedagógicas. Como é feita essa abordagem? Como é ensinado o conteúdo para o aluno? Então, muitas vezes, o aluno não tem nenhum problema. O que ele tem é um problema pedagógico. Aquela informação que é dada para ele, ele não consegue assimilar. Então, existem distúrbios de aprendizagem que são mais comuns. Então, quais são os mais comuns? A dislexia, no caso, é uma dificuldade de leitura e de escrita, a parte de compreensão da leitura e de escrita, atinge cerca de 15% da população mundial e é a dificuldade de relacionar o som à palavra ou à letra. Então, a pessoa disléxica, ela não consegue decodificar palavras simples e aprender a ler, apesar de ter uma inteligência normal. Um outro distúrbio comum é a descalculia. A descalculia é uma disfunção cerebral semelhante à dislexia, só que ela afeta a capacidade de efetuar operações matemáticas, operações simples, de classificar números até também. Então, ela pode ser contornada com uma metodologia de ensino mais lúdica. Então, através de uma metodologia mais lúdica, a criança consegue avançar na aprendizagem matemática. Outro distúrbio é a hiperatividade. A hiperatividade atinge cerca de 5% das crianças de todo o mundo. E ela é muito confundida com a indisciplina, com a falta de educação. Só que é uma coisa bem mais ampla, uma dificuldade. A hiperatividade, a criança tem dificuldade de ficar parada, de se concentrar numa única atividade. Ela realmente é uma agitação só. E ela pode ser tratada com medicação, com terapia ou com reorganização pedagógica. Então, através da reorganização pedagógica,
a criança vai e consegue se organizar e avançar. Outra questão também importante que influencia muito é o déficit de atenção. Então, o déficit de atenção é uma síndrome neurológica que provoca impulsividade, distração, baixa capacidade de concentração e de tolerar frustrações. Ela costuma aparecer associada à hiperatividade, mas não necessariamente tem essa associação. Às vezes a criança só tem o déficit de atenção. Também tem a questão da dependência ou da falta de autonomia. Tem crianças que são muito inseguras, têm uma insegurança fora do comum, né? E essa insegurança impede a criança de fazer as tarefas sozinha. Ela precisa sempre do auxílio e da aprovação do professor. Ela não caminha sozinha, tem que ter sempre alguém do lado. Então, a gente precisa conseguir lidar, saber o que a criança tem, né, realmente, para poder criar estratégias para que ela consiga avançar do jeitinho dela. Então, existem algumas condições internas que vão influenciar na aprendizagem. E essas condições internas vão se referir a 3 planos que se interrelacionam. Então, o plano do corpo, o plano cognitivo e o plano do comportamento. Então, com relação ao corpo, o corpo é uma estrutura neurofisiológica do organismo, o organismo, né? Ele entende como, a gente entende o corpo como a estrutura neurofisiológica ou o organismo da pessoa. Então, é como o corpo aprende e é em função do corpo que se dão determinados comportamentos. As condições do corpo elas vão favorecer ou vão atrasar os processos cognitivos, em especial os processos de aprendizagem, né? Também tem a condição, aí no caso, a segunda condição é a condição cognitiva de aprendizagem. Então, são as estruturas capazes de organizar os estímulos do conhecimento dentro do cérebro. E, por fim, a dinâmica do comportamento. Então, a aprendizagem ele é um processo dinâmico que determina uma mudança com a particularidade de que o processo supõe um processamento da realidade. Então, a aprendizagem vai ser mais rápida quanto maior for a necessidade do sujeito de aprender. Então, conforme ele precisar aprender, ele sentir essa necessidade na vida dele, ele vai conseguir aprender. Então, a aprendizagem também está ligada à motivação, né? E a motivação está ligada a satisfações relacionadas ao próprio exercício ou através de gratificações, né? No caso, o aplauso social, ou a evitação de um castigo, ou o afeto do professor. Então, cada um vai se motivar de uma maneira. E aí, ele se sentindo motivado, com certeza ele vai aprender melhor. Também está relacionado aos problemas encontrados, né? Que a aprendizagem vai estar influenciada por esses problemas. E esses problemas, eles são sintomas. Os problemas encontrados nos alunos, eles são sintomas de que alguma coisa não vai bem. Só que não aprender, ele não pode, para o professor, se configurar como alguma coisa permanente. Então, o professor tem que pensar, ele não está aprendendo hoje, mas ele vai aprender amanhã alguma coisa. Então, com o diagnóstico, com o tratamento adequado, esse quadro ele pode ser revertido. A gente tem que pensar sempre em tentar reverter o quadro. Por quê? Porque quais são as atitudes da criança quando ela fracassa na escola? Ela pode ter 3 tipos de atitudes. Primeiro, ela não fica passiva, ou seja, ela reage por meio de distúrbio de comportamento. Então, ela fica agitada, ela bate nos amigos, ela faz bagunça, enfim, tem um distúrbio de comportamento. Ou ela aceita o próprio fracasso e se encolhe. Então, se instala numa posição passiva e masoquista. Ela se esconde, fica lá quietinha e não aparece. Ou, com o tempo, ela se acomoda ao sistema escolar. E essa é a condição que a gente busca. Que a criança, com o tempo, se acomode ao sistema escolar, que esse ritmo individual da criança seja respeitado e que a criança consiga avançar sem pressão no tempo e da forma que for, no tempo que for necessário para ela e da forma que ela conseguir. Então, ela vai se acomodando, ela vai caminhando na escola que dá para ela se ajustar. E agora, como é que os pais e os professores podem ajudar essas crianças a avançarem, seja de que forma esse avanço for? Primeiro, criando uma rotina para que a criança possa se organizar. Então, essa rotina inclui horário para comer, para dormir, para estudar, para se divertir. Outra coisa, definindo um local calmo e bem iluminado para a criança fazer as suas tarefas diárias. Então, seja na escola, seja em casa, ela precisa ter um local tranquilo, calmo, bem iluminado. Outra questão é ensinando a usar a agenda corretamente. A agenda organiza a criança.
Então, quando ela aprende a anotar os seus compromissos, ela abre na página certa e olha lá o que está escrito, ela se organiza melhor também e, consequentemente, ela vai organizar a sua aprendizagem. Também é preciso que os adultos evitem comparar o desempenho da criança com o de outra criança. Então, a turma inteira já está avançando, você não conseguiu nada. Seu irmão já lê, você não lê. Então, isso a gente precisa evitar, porque não vai acrescentar em nada. Então, o que a gente precisa fazer é elogiar o que as crianças sabem fazer bem. O elogio é sempre produtivo. Mesmo que ela não saiba aquilo que a gente gostaria que ela soubesse, mas se ela sabe outra coisa, a gente elogia o que ela sabe. Também pode, uma forma de ajudar é acompanhando as tarefas de perto, né? Mas sem fazer para a criança, monitorando o desempenho da criança, estando ali para apoiar, para dar a mão e para ajudar, né, enquanto ela precisar. Também lembrando sempre que estudar não é um castigo, né? Qualquer coisa que esteja associada, qualquer fato de tarefa, qualquer tarefa que esteja associada à punição, ela não pode ser utilizada, né? Jamais associe o ato de fazer uma tarefa com uma punição. Então, não associe estudo à punição, porque a criança vai gravar isso, que estudar é um castigo. Então, a gente tem que transformar o ato de estudar em alguma coisa prazerosa e interessante. Então, outra questão também é que para exigir responsabilidade da criança, é preciso a gente dar o exemplo. É preciso que a gente faça, que a gente tenha responsabilidade também. Então, vamos analisar como é que você age, né? Como é que o professor age com seus próprios compromissos, a gente enquanto professor ou a gente enquanto família, como é que a gente age com o nosso compromisso e como é que a gente quer que a criança aja, né? Um professor particular, uma aula de apoio, ela pode ser muito útil apenas quando a criança tem uma dificuldade localizada no conteúdo específico. Quando é uma coisa muito geral, a aula de apoio não vai ter objetivo, ela vai só se perder. Então, quando o problema afeta a criança de maneira geral, a aula de apoio acaba sendo um paliativo. Então, é preciso que, se a criança for fazer uma aula de apoio, tenha um professor particular, que aquilo seja pontual, num ponto específico. Ela está com dificuldade em quê? Em leitura. Ela está com dificuldade de entender o fonema tal. Ela está com dificuldade de fazer conta de adição. Então, o professor particular ele vai focando naquela questão para que a criança realmente avance. Então, vou deixar aqui um pensamento da Teresa Penafirme, que é: o conhecimento não se vê, o conhecimento enxuga, desaparece, o que fica é a transformação do ser humano. Que a gente consiga olhar as crianças como seres humanos, diferentes, dotados de qualidades e defeitos, de dificuldades, mas que podem ser superadas. O professor tem que sempre pensar que todas as dificuldades elas podem ser superadas. Mesmo que a criança não aprenda aquilo que o sistema escolar quer que ela aprenda, é possível que ela aprenda alguma outra coisa que vai ser útil na vida dela. Então, enquanto professor, a gente não pode desistir das nossas crianças jamais. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração.